A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com o nosso tema. Nós temos meditado semana passada e também essa semana a série Teologia. E vamos para a parte 9, Teologia Compassiva. E Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amados, quando uma árvore está colocada lá de ribeiro de águas, ela crescerá saudável e ela começará a dar frutos. Nenhuma árvore dá fruto para si mesma, mas para outros. Assim, tudo que Deus nos dá através da nossa comunhão com Ele é para a glória dEle e para, com este dom, alcançar pessoas para a glória do Senhor. Deus tem dado a cada um de nós dons que ajudam as pessoas por causa da queda, os efeitos da queda. Há muito sofrimento, não somos conformados. Em João 17, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz e nos serviu. E agora nos chama, por amor, a vivermos para a glória de Deus. Como é feliz e encontrará satisfação aquele que vive para a glória de Deus. Se Deus é a nossa glória, sabemos que Ele é a nossa glória. Tudo que Ele nos dá é para a glória de Deus. Nosso coração não é para os ídolos, para a fama, para o pecado. Essa árvore ao lado do ribeiro de águas, essa água pura, é o trabalhar da graça, através da palavra, da comunhão com Deus, com os irmãos. Essa árvore não está ao lado de ribeiros podres, não está ao lado de esgoto, mas ao lado de um ribeiro de águas limpas, por isso ela cresce saudável. Nós temos falado que, à medida que nós vamos pedindo ao Senhor que retire de nós tudo que é mundanismo, carnalidade, nos separamos daquilo que dá legalidade ao inimigo, começamos a dar mais espaço para a graça, para o trabalhar da graça, começamos a nos entregar e o Senhor começa a trabalhar e começa a nos sarar interiormente, tirar todo aquele esgoto que ficou do passado, todo o resíduo do trabalhar do inimigo através da legalidade que nós dávamos no passado, através do mundanismo, da carnalidade, do pecado não confessado. E nos separando cada vez mais para Deus, somos muitos beneficiados. Somos muito mesmo beneficiados, porque o inimigo não tem mais como nos contaminar, não encontra mais brecha para nos enfraquecer. E nós começamos a nos fortalecer, porque a nossa fonte passa a ser Deus e o que vem de Deus. Todas as nossas fontes vêm do Senhor, aí, Salmo 87:7. Começamos a ter excelente bom gosto. Renunciando e confessando o pecado, o sangue de Jesus purifica. E nos entregando diariamente a Deus, a seiva da graça vai gerando agora o quê? Uma árvore saudável. E uma árvore saudável que cresce saudável, ela vai dar muito fruto. E esse fruto vai glorificar a Deus. Em João 15:8 diz: nisto o Pai é glorificado em que deis muito fruto. Veja uma árvore frutífera na estação própria, né? Ninguém entra na igreja de uma hora para outra vira anjo. É um processo. Vai saindo de nós o Egito. Vai saindo de nós velhos hábitos que davam brecha para o inimigo. E vamos agora dando lado para o Espírito. E vamos dando lado para a palavra, para a oração, para a comunhão com Deus, com os irmãos, para o evangelismo, para as boas obras. Então, tudo que a árvore produz, esses bons frutos, é para quê, amados? Para as boas obras. Para que Deus seja glorificado. Vemos que há neste mundo muita necessidade. Por isso Deus dá dons de curar, dom de socorro, Deus dá dons de consolação pela palavra do conhecimento. E esse versículo aqui diz: o generoso prosperará. Provérbios 11:25. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Veja, amados, como é bonita essa tradução. A pessoa está ali angustiada, aflita, oprimida pelo seu problema.
E vem você com o seu dom e traz alívio a ela. Você semeou alívio, aleluia. Aquela pessoa estava ali aflita com uma dor nas costas, amém? Aquela pessoa ali estava com o gás cortado, com a luz cortada. E você foi lá e escapou desse sistema, mundanismo, né? Egoísmo. Hoje as pessoas são egoístas, avarentas, amantes de si mesmo. E você começa a pensar no que você pode fazer para glorificar a Deus. E você traz alívio àquela pessoa. Não que você vá tirar da sua conta. Aqui em 2 Coríntios 8, versículo 12, veja lá. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, olha só, alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade. Então o que ele está dizendo? Não é para você deixar de pagar a tua luz e comprar pizza para dar para os outros. Não. Tem gente que gasta o seu dinheiro de forma indevida e depois diz Deus suprirá as tuas necessidades. Veja, Deus supre as necessidades nos ensinando como gastar corretamente o dinheiro, precisando de sabedoria de Deus, né? Às vezes a pessoa, ela não tem essa sabedoria e Deus dá, amém, amados? Porque é de Deus que vem. E aqui está dizendo que Deus não quer que você dê o que vai te fazer falta, o que vai te sobrecarregar. Não. Ele está dizendo, como diz lá em Efésios 4, que Deus vai suprir sempre de sobra para as boas obras. Então, existe aquilo que é comida e aquilo que é semente. Aquilo que é comida é que você precisa investir na sua família. Mas você crê, você recebe pela fé, que Deus te dará de sobra, como ele está dizendo em 2 Coríntios 9:8, para as boas obras. Para que Deus seja glorificado, ele vai suprir isso na sua vida, você crê? Olha só, o que vemos sem dúvida, e é maravilhoso, amados, estamos vendo aqui, a pessoa não é egoísta, não é avarenta, não é medíocre. Por exemplo, tem 3 irmãs que vão lanchar juntas, né? Aí elas combinaram, né? A gente vai rachar a conta depois. Aí vem o garçom e diz, deu 27. Aí uma fala assim, olha, eu só gastei 8,51. A outra fala, não, eu que gastei 8,29. Larga de ser mesquinha, avarento. Seja bênção. Olha, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, amados, quando a pessoa, ela pensa diferente do mundo que jaz no maligno, porque o mundo que jaz no maligno, ele incentiva o egoísmo, o orgulho, a avareza, a preguiça. Mas as leis de Deus, para o Novo Testamento, pela graça, por amor, né, amados? É loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que têm o Senhor, eles vão ver que aquilo que você pensa que está perdendo é um investimento, é uma semeadura, é ou não é? Jesus na cruz não parecia que estava perdendo tudo? Perdendo a sua vida, seu sangue. Parecia uma perda, né? Mas 3 dias depois, se viu que era o maior investimento. Deus deu seu filho para ganhar o mundo inteiro, que recebesse seu filho. Jesus era como uma semente, né? O que vemos sem dúvida é que a sabedoria de Deus é muito grande. E os conselhos de Deus parecem loucuras que você pede. A generosidade, a compaixão, o se importar com o sofrimento dos outros está fora de moda. Cada um por si, Deus por todos. É o que as pessoas dizem, né? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,6 que aquele que vive contente com o que tem e ainda é generoso com o que tem, este é verdadeiramente rico. Sabe, amados, nós não podemos ser uma pessoa esbanjadora ou agir por impulso, né? Às vezes a pessoa tira o que é o pão de casa para tentar fazer boas obras na igreja. Não é isso que Deus quer. A pessoa deixa de pagar o aluguel para sacrificar na igreja. Isso é um absurdo, irmãos. Esse dinheiro não é teu, é da Copel. Esse dinheiro não é teu, é do aluguel, né? Sim. Então a pessoa tem que ter o bom senso de compreender o que é pão e o que é semente. Se a pessoa comer a semente, se Isaac comesse a semente, não haveria colheita. Ele semeou a semente, amém, amados? Deus dá pão para comer e semente para semear. E essa semente, você crê que Deus te dará?
Você crê, amados? Eu creio que Deus te dará a semente da sabedoria, a semente do fruto do Espírito Santo, que é o quê? A paz, a alegria, para enfrentar as lutas e ainda revelar Jesus, a semente financeira. Olha, quando Paulo foi pregar nas igrejas, e ele estava morto para este mundo. Sabe, amados, o verdadeiro pregador, ele não prega por dinheiro. Ele já está morto para o mundo. Se ele está morto para o mundo, ele está morto para os seus problemas. Assim, é ou não é? O pregador que é avarento, que prega por dinheiro, ele está servindo a mamão, não ao Senhor. E Paulo não era um pregador que pregava por dinheiro. Não, jamais. Olha o que ele está dizendo aqui em Filipenses. Que coisa tremenda, amados. Em Filipenses, aqui no capítulo 4, no versículo 10, olha o que ele diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Eu não estou falando isso porque eu estou pedindo e precisando de dinheiro de jeito nenhum, amados. Paulo jamais misturava evangelho com dinheiro. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oh, que coisa linda, irmãos. Paulo passando ali, uma situação, e ele estava feliz, porque Deus é nossa paz, nossa alegria. Olha, tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo e com todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo eu posso, eu consigo passar por qualquer situação com alegria, louvando a Deus, animado para visitar as igrejas. Paulo estava animado. Paulo estava fazendo a obra do Senhor com humildade, com amor, feliz, porque era para o Senhor que ele estava fazendo. Aí ele diz, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Lembra que nós lemos ali? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, em Provérbios 11:25. Ele diz, e sabei, também vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Então Paulo pregava em várias igrejas. Ninguém ajudava, ninguém trazia alívio para Paulo. Parecia que ele era um anjo, né? Ninguém se importava com a vida do apóstolo Paulo. Sabe, as pessoas pensavam que ele não tinha nenhuma necessidade. Olha lá, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. A única igreja que ajudou Paulo, foi a igreja de Filipos. As outras não estavam nem aí com a vida dele. E como nós vemos aqui, que a igreja de Filipos foi uma igreja generosa. Aí ele diz no versículo 19, Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e o texto, ele coloca ênfase numa palavra interessante. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vossas necessidades está como que grifado, como que a ênfase do versículo é Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. A ênfase nesse versículo, ele coloca que a igreja de Filipos estava sendo alvo da misericórdia de Deus porque eles eram generosos. Amados, peça para o Senhor te dar um coração que tenha alegria em ser generoso. Generoso para atender uma pessoa quando você está cansado, um telefonema. Generoso para visitar o órfão, a viúva, aquele que não vai te dar nada. A Bíblia diz que quando você fizer uma festa, chame pessoas que não vão te dar presente. O generoso, ele não faz para ter, ele faz para Deus em oculto. Peça para o Senhor que isso foi perdido na queda, essa grande sabedoria, essa grande chave da multiplicação, que é a semeadura gratuita, por amor. A teologia compassiva deve gerar pessoas que vivem além de si mesmas, olhando para o seu umbigo. Que fica só ali, meu problema. Sabe, pessoas que vivem para si mesmas são mesquinhas, são medíocres. Devemos viver para o reino, para o Senhor, para aqueles que estão sofrendo. E quando pensamos que algum dom que nós temos
pode trazer alívio para alguém. Uma palavra de sabedoria, uma oração, uma visita, um telefonema, uma cesta básica. Ou, amados, são coisas que só quem tem a verdadeira teologia. Essa é a verdadeira teologia, irmãos. Que Deus nos salvou para as boas obras. Deus nos salvou para que Ele seja glorificado numa raça superior, irmãos. Não uma raça caída, medíocre, avarenta, egoísta. Imagine o apóstolo Paulo pregando em todas essas igrejas aqui, ó. Nenhuma quis ajudá-lo no momento de necessidade, no momento de aflição. Só a igreja de Filipos. Geralmente é assim, amados. Dos 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou para dar glória a Deus. E geralmente as pessoas são ingratas, esquecidas. Elas não têm misericórdia, generosidade. 10 Jesus curou, só voltou um e era estrangeiro. Amados, que descaso com as coisas de Deus. Quantas pessoas, amados, que na hora de te pedir uma oração, ele sabe o teu telefone. Mas se ele recebeu a bênção, ele nem diz, olha aquela oração que o pastor fez, Deus me respondeu só para edificar a tua fé, pastor. Ó, pastor, o senhor orou por mim, no tempo que eu estava passando a aflição, Deus me abençoou. Não, amados, a pessoa ela é que nem uma sanguessuga. Geralmente o ser humano, o joio da igreja, aquele que é bode cabrito, ele só está ali para ficar falando de problema e sobrecarregando. Mas ele não tem uma boa obra para ajudar ninguém. Ele não tem misericórdia, compaixão. Venha a nós o teu reino, nada. A pessoa, ela vive que nem uma sanguessuga. Ela só quer para ela. Ela só vai no culto, para a campanha, para ela mesma. Se ela adquiriu uma casa, ela quer adquirir 2. Se ela adquiriu um carro, ela quer adquirir 2. Se ela adquiriu uma casa na praia, ela quer adquirir 2. Ela só quer para ela, para ela, para ela. Ela não pensa em repartir. Paulo dizia, se nós compartilhamos com vocês coisas espirituais, Paulo diz, vocês compartilhem com a obra do Senhor, além das coisas espirituais, as materiais, para que a obra de Deus não pereça. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos gerados pela graça, que Deus tem nos abençoado, não temos tido dificuldade financeira. Mas quantas igrejas aí que o pastor está comendo banana? Mas ninguém vai lá saber, na hora de pedir oração, eles vão lá. Quantos pastores às vezes estão com o aluguel da igreja atrasado e ninguém pergunta para o aluguel. Se depender de alguns irmãos, as igrejas fecham, não pagam água, não pagam luz, porque eles não dão 1 centavo. Eles não se importam, eles não amam a obra de Deus. Por eles que morra. Mas na hora do apuro, pastor, me ajuda em oração. Não quer dizer que você tem que pagar o pastor, não é isso que eu estou falando. Eu acho que se você é carnal, você vai me levar a mal nessa mensagem, né? Mas esse pastor aí é mais um mercenário que está pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo não, irmão. Graças a Deus, na Gerados pela Graça, a igreja que eu estou, olha, estou feliz com a generosidade do povo. Eu peço alimento, eles levam, tem alimento lá para dar para os necessitados. Nosso aluguel está em dia, eles têm me pagado um sustento pastoral que todo mês cai na minha conta, normalmente, não tenho dificuldade não, irmão. O que eu estou falando é que essa mensagem aqui é uma série que vai passar para muitas pessoas no Brasil, na África, na Europa. Sabe, é muita gente que ouve essa mensagem. E eu quero que as ovelhas possam ser generosas. Não, Paulo diz aqui, irmãos, olha o que ele está dizendo no versículo 17. Veja Filipenses 4,17. Não que eu procure donativo. Eu não estou preocupado que vocês me dêem nem 1 centavo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente em vosso crédito. Ele está falando, o que eu quero é a multiplicação na vida de vocês. Porque todo alívio que você produzir na obra de Deus, na vida de alguém, ele está dizendo, todo alívio, ele diz, vai ter uma multiplicação na vossa conta. Lê aí, Filipenses 4,17, Paulo diz, eu não estou procurando dinheiro não. O que eu quero é que dessa sua generosidade haja multiplicação na vida de vocês. Porque tudo que vocês fizerem desse pequenino, o Senhor Jesus disse, a mim o fizeste, eu pagarei. Amados,
que Deus desperte um povo generoso, não um povo burro que vai lá e vende seu carro e dá tudo na igreja. Deus não tá com esses mercenários, com esse comércio gospel. Vai lá e vende a tua casa, deixa teu povo, a família perecendo e dá tudo na igreja. Claro que não, isso aí não é de Deus, irmãos. Não é de Deus, sacrifício de tolo. Se por um lado, irmãos, tem um extremo, que é o povo que dá tudo para a obra do homem, né? Por outro lado, há um povo, amados, que não dá nada. Que tal a moderação? Né? O que precisamos compreender é que a obra de Deus precisa avançar, alcançar muitas cidades, muitos lugares. Se alguma igreja tem sido canal de bênção para você, diga, pastor, eu quero contribuir, eu quero a conta da igreja, eu quero ajudar para que a obra cresça, alcance outras cidades, outros lugares. Ali você coloca R$5, R$10, R$15 ali, ó, você vai ajudar a obra. Porque você não precisa dar muito dinheiro, mas, sabe, semeie. Porque se você não semear, se Isaac não semeasse, como é que ele ia colher? Ele era abençoado, por isso ele semeou. Então, queridos, seja uma pessoa generosa. Não uma pessoa gastadeira e nem uma pessoa avarenta. Aqui está a moderação. Queridos, muitos gente dizem, que dá nada para pastor, para a igreja, vou dar para os pobres. Foi isso que Judas falou, né? Judas tinha bolsa. Falou, o que é esse desperdício nos pés de Jesus? Dá para os pobres. Dá para o pobre coisa nenhuma. A pessoa fala isso, irmão, porque o diabo está na vida dela. Porque se, irmão, se der tudo para os pobres, a Bíblia diz, né? E parar de pregar o evangelho, né? E as igrejas tudo fecharem, o que vai adiantar? Os pobres no último mês vão querer mais uma cesta básica, mais cesta básica. Agora, se o evangelho for pregado, que é mais importante, não estou dizendo que os pobres não são importantes, em Tiago diz que nós devemos ajudar os necessitados, e nós gerados pela graça tem assistência social, sabe? Mas a prioridade, amados, não é o pão na mesa, a prioridade é a pregação do evangelho. Porque se todas as pessoas fecharem as mãos, se todas as igrejas fecharem, todos os pastores terem que voltar a trabalhar no secular, a Bíblia diz que ninguém se embaraça com coisa secular se foi chamado para o ministério. Eu nunca quis trabalhar no ministério. Eu falei, Deus, de maneira alguma vou trabalhar no ministério integral. Eu quero trabalhar secularmente e ajudar na obra. Foi isso que eu falei. Deus falou, não, eu quero você integral. Você sabe, amados, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Eu trabalhei dos 8 até os 28 anos no comércio. E a minha alegria era trabalhar, era produzir. Um dia Deus me chamou para a obra, eu falei, não, caí de cama. Deus falou assim, eu quero você no ministério. E, amados, como uma coisa tremenda, que aqueles que trabalham na obra para ficar tirando dinheiro do povo, Deus mostra para o povo sai. Essa igreja tem que fechar, irmão. Tem igreja aí que fica pedindo dinheiro, fazendo comércio, vendendo objeto, que tem que fechar. Mas tem igrejas sinceras, amados. E tem igreja que o pastor está com simplicidade pregando o evangelho. Sabe, Deus está salvando vidas, libertando vidas, curando vidas. Essas obras precisam da sua intercessão, do seu dom, da sua participação. Não se omita. Não vire as costas. Não desampare a casa de Deus. Lembra o que aconteceu no livro de Ageu? Eles desampararam a casa de Deus. Diz, porque vocês desampararam a minha casa, vocês vão começar a passar necessidade na casa de vocês. Então muitas pessoas, pela sua avareza, estão ouvindo demônios. E outras já querem ir na igreja fazer comércio. Eu vou dar dinheiro para Deus me dar isso e aquilo. Não, queridos, é por amor. Se não for por amor, diz 1 Coríntios 13, ainda que eu dê todo o meu dinheiro para os pobres, eu não teria valor nenhum. Quando Jesus disse para aquele rico, vai, vende tudo e dá aos pobres, sabe por quê? Porque desde a queda o homem ama mais o pecado e o dinheiro do que Deus. Deus perdeu o primeiro lugar. Então o coração daquele jovem rico estava no dinheiro. Ele não estava guardando o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então Jesus diz, vai, vende tudo. Já no caso de Zaqueu, ele deu metade e Jesus falou, já está salvo. Veja que não é o dinheiro que Jesus queria. Era tirar o coração daquele jovem da avareza, que é idolatria. A Bíblia diz em Colossenses 3, se você ler, e também em Efésios 5, que a avareza é idolatria. Né? O amor é o dinheiro, raiz todos os males. Então o evangelho deve ser gratuito, irmãos. O evangelho não deve se cobrar nada, é tudo voluntário. Não deve nem ficar cobrando os 10% do povo. Dê com alegria, com amor. 2 Coríntios 9,8 diz, dê com alegria, com amor. E o que vemos, sem dúvida, amados, é que as pessoas não entendem que elas nascem amando o dinheiro. E quando elas começam a ser generosas, elas começam a ser libertas do amor do dinheiro. E aí Deus começa a multiplicar. Deus só pode multiplicar quando a pessoa se desapega do dinheiro. Então, quando ela se desapega, parece uma perda, mas na verdade é uma semeadura.
E Deus não vai ficar devendo nada a ninguém, porque tudo que você dá ao órfão, ao necessitado, à obra missionária, né? Tudo isso que você faz está diante do Senhor, Ele não é ingrato e esquecido. O que eu quero é que você aprenda a ser generoso. A Bíblia diz: se você tiver 2 camisas e tiver alguém nu, reparta com o necessitado. Se você tiver ali 1 quilo de arroz, tua vizinha está passando fome, dê meio quilo para ela. Você vai ver, amados, que isso está fora de moda. Isso para o diabo é loucura, é perda. Mas não é perda, amados, é semeadura. Deus vai mostrar para você, vai te surpreender. Às vezes a pessoa está passando necessidade porque ela é avarenta. Se ela, do pouquinho que ela tiver, dos 5 pães e 2 peixinhos, ela começar a ser generosa, ela vai ver que Deus vai começar a multiplicar. Às vezes o que falta para a pessoa ter a multiplicação é do pouquinho que ela tem. Tem 4 pares de sapato. Veja alguém que está lá com problema com o chinelo lá e dê um sapato. Você vai ver, meus amados. Você vai ver. E quando você olhar além de você mesmo, que você não viver mais para sua carne, para você mesmo, para sua vaidade, mas quando você começar a viver para Deus e para a generosidade, que você for uma árvore que não dá fruto para si mesmo. Nenhuma árvore dá fruto para si mesmo, mas fruto que Deus te dá é para os outros, é para as boas obras. Aquilo que não é para você é para os outros. Como o maná, que se aquele que colhesse muito, ele repartia com quem colheu pouco maná. Por quê? Porque no outro dia o maná criava bichos. Irmãos, um dia estaremos diante do Senhor. E nós diremos: Senhor, por que eu não evangelizei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não contribuí para que a tua obra avançasse? Quantos lugares que preciso da obra do Senhor, amados? Quantos lugares que preciso da pregação do evangelho genuíno, o evangelho de graça, o evangelho da graça. Mas não pode se abrir igreja porque muitos irmãos estão com a mão fechada, não têm ajudado a obra do Senhor. Estão ali só para buscar os seus interesses carnais, não para dar a sua vida pelo reino. Não para realmente viverem para Deus, para a causa de Deus, para a obra de Deus, para os perdidos, para os necessitados, para os aflitos, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Queridos, eu sei que essa palavra pode até escandalizar alguns, não foi minha intenção. Eu sei que alguns irmãos vão ter algum pensamento errado a meu respeito depois dessa palavra. Eu pensei que o pastor Carlinhos pregava o evangelho da graça de graça, agora ele está falando aí de ajudar a obra. Eu acho que ele está também contaminado com esse espírito aí de mamon, de dinheiro. Irmãos, pense o que você quiser. O que eu realmente quero é ver você vivendo toda a palavra, não parte dela. Tem gente que só vai na igreja para uma coisa. E o evangelho, nós vemos em Atos dos Apóstolos, assim que a igreja começou, o povo era generoso, irmãos. A unção veio, e aquele povo colocava aos pés dos apóstolos. E eles ali, administravam bem aquilo. É horrível, amados, ver aquele povo sofrido, né, que ganha salário mínimo, dar dinheiro para um pastor comprar um carro importado, anel de ouro, relógio Rolex, e o povo ali tudo passa necessidade. Isso é ridículo, irmãos. O dinheiro não é para o pastor enriquecer, não. Se o pastor está enriquecendo ilicitamente, isso é crime, né? Deve ser preso. E Deus está vendo, amados, aonde é o falso ou o verdadeiro. O dinheiro não deve ser para enriquecer pastor, coisa nenhuma. Claro que ele deve ter uma vida digna, porque se o advogado tem uma vida digna, se o médico tem uma vida digna, imagine um verdadeiro pastor que prega a palavra de Deus, quanto bem ele não faz a vida das pessoas, quantas famílias, quantas pessoas são restauradas através da vida dele. Então que bênção que há pastores verdadeiros. Esses pastores devem ser honrados, abençoados, sim. Eu sou a favor de que o pastor seja feliz, a sua família seja abençoada. Se nós abrirmos várias obras geradas pela graça, eu quero que o pastor seja honrado, a sua família seja abençoada. Eu acho que digno é o obreiro do seu salário. Mas não ficar aí pregando meta financeira, cobrando o dinheiro do povo, fazendo comércio na casa de Deus, venda. Não, a palavra de Deus ela é de graça, amados. Eu quero unir o meu coração com o seu agora, em oração. Mateus 18, 19 diz que o que 2 ligares será feito. Que Deus não deixe você ser bobo, ser enganado pelos falsos profetas, pelos lobos que ficam roubando o aprisco, não. Mas que Deus te coloque numa boa igreja, onde o pastor que está aí seja um homem de Deus mesmo, que prega o evangelho gratuitamente, e que você junto com ele possa semear no Espírito e possa ver a multiplicação. Oh, glória a Deus! Eu profetizo na sua vida um coração generoso, que tenha alegria
em viver para a glória de Deus e que dá muito fruto para as boas obras, para a generosidade. Não um povo avarento, egoísta, Pai, mas gera nesses últimos dias um povo generoso, através do qual muitas obras sejam abertas, em nome de Jesus.